Fala pessoal, vamos dar sequência então aqui, Biologia B. A gente vai finalizar a parte dos ciclos biogeoquímicos e os impactos ambientais. Então, vamos lá. Dando sequência da onde a gente parou na última aula, a gente vai falar agora da destruição da camada de ozônio. Veja, quando a gente fala de impacto ambiental, nem sempre quando você fala assim, camada de ozônio não é um problema. Ela, inclusive, né, ela tem a sua função que é muito importante para filtrar a radiação ultravioleta que vem do Sol, né? E essa radiação ultravioleta tem lá os raios UVA, UVB, UVC, né? Então, o que é o impacto ambiental? É a destruição dessa camada. E aqui a gente vê, principalmente ali na cor roxa, a gente observa a destruição ali, o buraco dessa camada de ozônio, setembro de 1979, a gente vai observando aqui, aí vem outubro, 10 anos depois, gente, olha só, você tem o buraco da camada de ozônio, essa parte roxa aqui, ó, ele está mostrando que a camada de ozônio, né, está aumentando o buraco dessa camada, tá? Outubro de 2006. Você tem o buraco da camada de ozônio aqui. Outubro de 2010. Está lá o buraco da camada de ozônio. O CFC, que é o clorofluorcarbono, ele tem uma meia-vida de mais ou menos 50 anos. Então, por mais que a gente tenha lá em 1987, no Protocolo de Montreal, a proibição do uso do CFC, não significa que em 1988 não se usava mais CFC, né? Então, a gente vai dizer que durante a década de 80 ainda foi usado o CFC. A gente vai ter, vai começar digamos assim, a não utilizar mais o CFC na década de 90. Mas se você pegar a década de 90, 50 anos da meia-vida do CFC, a gente vai estar em 2040 e o CFC está lá ainda destruindo a camada de ozônio, né? Então, a gente vai observar um avanço do fechamento dessa camada de ozônio a partir de 2040 para frente, né? Por quê? Porque todo o CFC que foi liberado ainda na década de 80, ele está lá reagindo, né? O que acontece com o CFC, gente? É cloro, flúor, carbono. É um Cl2. É um Cl2, F2C de carbono. E esse Cl2, um cloro, vai se ligar com um átomo de oxigênio. E quando um cloro se liga com um átomo de oxigênio, o que era O3, que era ozônio, vira O2. E o O2 não filtra, quem filtra é o O3, né? Então, essa reação, o problema é que ela é uma reação, né, que ela vai se repetindo. Forma monóxido de cloro, depois esse cloro vai pegar outro átomo de oxigênio e vai formar monóxido de cloro de novo, vai pegar outro. Então, esse cloro que está lá, que tem uma atração química muito grande pelo átomo de oxigênio, que vai roubar um átomo de oxigênio do ozônio, ele está lá reagindo ainda, né? Então, nesse contexto, né, o problema é a destruição, não a camada de ozônio em si, tá? Agora, para que a gente tenha a base do ciclo do nitrogênio, vamos falar um pouquinho aqui das leguminosas, né? Professor, o que são leguminosas? Quando você estuda lá na botânica, você estuda lá tipos de frutos, né? E aí tem o fruto seco. Um fruto seco do tipo legume. O que é o fruto seco do tipo legume? O fruto seco do tipo legume é aquele que forma vagem. E quando a vagem ela se abre, né? Você tem lá, por exemplo, o feijão, né? O feijão está aqui, a ervilha está aqui, ó. Então, legumes são frutos que formam vagem. Então, você tem a lentilha, grão de bico,
feijão, a ervilha, tudo isso é legume, tá? E qual é a vantagem de plantas leguminosas? As raízes de plantas leguminosas, elas têm uma associação mutualística com bactérias do gênero Rhizobium. Então, ela vai formar um nódulo aqui, ó. E essas bactérias, gente, elas são bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, olha só as bactérias aqui, ó. E elas vão formar aqui um nódulo formado por células contendo bactérias aqui, ó. Então, são várias células da planta contendo bactérias ali dentro. Esse nódulo, ele vira o quê? Ele vira uma peça importantíssima para essa planta, porque ela consegue fixar nitrogênio. Então, se você é um agricultor, é importante que durante uma plantação você plante uma leguminosa. Então, se plantou feijão nessa safra, na outra safra você vai plantar arroz. Enquanto o feijão enriquece o solo com nitrogênio, o arroz retira simplesmente, né? Então lembre-se, Giovanni, o que é? Isso aqui ele chama de bacteriorriza. O que é bacteriorriza? É uma associação mutualística de bactérias e raízes de plantas. Legal? Uma associação mutualística. Vamos ver por partes agora aqui o ciclo do nitrogênio. O que é nitrificação? Ocorre pela ação conjunta de dois grupos de bactérias quimiosintetizantes, conhecidas como bactérias nitrificantes. A nitrificação ela ocorre em duas etapas. A primeira etapa é a nitrosação, a segunda etapa, a nitratação. A nitrosação é a transformação de amoníaco em nitrito. E se dá por meio de bactérias pertencentes ao gênero Nitrosomonas, bactérias do solo, ou nitrosococcus, quando você está falando de um ambiente aquático, no mar. Então, veja, ele pega lá amônia, né, ali, converte em nitrito, e aí você tem ali o processo, então, de nitrosação, que é a conversão de amônia a nitrito. E a conversão de nitrito a nitrato é a nitratação. Os nitritos formados ao ser eliminados do solo são oxidados por bactérias quimiosintetizantes do gênero Nitrobacter no solo. Mas se for no mar, é Nitrococcus. Nitrococcus no mar. Transformando-se em nitrato, processo chamado de nitratação. É importante você saber que existe ciclo do nitrogênio na água também, né? Para quem tem aquário, é importante você cuidar do ciclo do nitrogênio do aquário, porque senão os peixes morrem. Você tem que cultivar bactérias boas ali no aquário, porque tem todo um ecossistema dentro do aquário, porque senão se tem proliferação de algas quando tem muita matéria orgânica, né? Baixa oxigenação, tudo isso pode levar à morte dos peixes. E aí você tem aqui, então, né, a conversão de nitrito a nitrato. O nitrito é um composto tóxico e não pode ser utilizado por plantas ou animais. Por isso, ele é convertido em nitrato, também por ação bacteriana. Finalmente, quando o nitrato é liberado, poderá ser absorvido pelas plantas. Então, a planta absorve nitrato, né? E a desnitrificação, para poder fechar o ciclo do nitrogênio, esse nitrogênio precisa voltar para a atmosfera. É o nitrato voltando até nitrogênio gás. Então, você tem aqui nitrato, né, voltando a nitrogênio. Então, é necessário que o nitrogênio volte à atmosfera. Para que isso aconteça, a amônia que está no solo, ou até mesmo o nitrato, toma um terceiro caminho alternativo, a conversão novamente em azoto, o gás azoto, né, que é o nitrogênio, por ação de bactérias desnitrificantes, como as bactérias do gênero Pseudomonas. Então tá aí para vocês com bastante detalhe, né? E aí a imagenzinha que geralmente vai aparecer nas questões, ele vai mostrar aqui para vocês, né, os animais, as plantas, as bactérias no solo, o nitrogênio
lá na atmosfera, né? Então, você vai ter aqui a fixação do nitrogênio por bactérias, as plantas absorvem, os animais, quando comem, né, incorporam esse nitrogênio, aí você tem a matéria orgânica morta em decomposição, isso leva à formação ali de amônia convertido, né, amônio, né, então você tem amônio e amônia ali, tem o processo de conversão, nitratação, vai ser ali a absorção, sempre vai ter ali o nitrato, né, que é absorvido pelas plantas. E a desnitrificação, quando esse nitrogênio ele volta para a atmosfera. Como a gente viu, ele pode voltar tanto na forma de amônia, né, que é convertida ao gás nitrogênio, ou o próprio nitrato convertido em gás nitrogênio. Então, tem ali as bactérias, né, importantes, nitrificantes, desnitrificantes e bactérias fixadoras. Para a gente terminar essa parte aqui, eu vou trabalhar alguns assuntos que são relevantes também associadas a essa temática. O que é adubação verde? Está aparecendo uma questão lá para vocês. O que é uma adubação verde? Então, você tem lá feijão de porco, trimoço, mucuna, guandu, né? E aí, essas plantas, quando você faz a colheita, o que você faz, né? Com, digamos assim, com partes dessa planta, ou você vai plantar outra coisa. Aqueles restos das plantas, eles não são eliminados. Eles passam a máquina e aquela planta que foi já feita a colheita, ela vira adubo para a próxima safra, né? Então, isso é adubação verde, é você já usar uma planta de uma safra anterior para adubar o próprio solo, né? Então, você tem muito nitrogênio, porque essa planta fixou nitrogênio. Se essa planta fixou nitrogênio, ela tem nitrogênio na sua composição, né? Na sua estrutura. Então, a adubação verde nada mais é do que você utilizar a planta para, né, triturar ela, e eles removem essa planta ali com o solo, e essa planta vai sofrer decomposição, né? Levando ao enriquecimento desse solo. Então, isso é chamado de adubação verde. Aqui você vê os nódulos bacterianos nas raízes de leguminosas, colônias de bactérias do gênero Rhizobium. O que é uma rotação de cultura? Imagine que você tem aqui numa parte da tua fazenda, você plantou milho. Na outra parte, você plantou soja, né? A soja é uma leguminosa, o milho não. Soja é uma dicotiledônia, né? O milho é uma monocotiledônia. A soja é uma leguminosa, então a soja vai enriquecer o solo, o milho vai enfraquecer o solo em relação ao nitrogênio. Aí na próxima safra, você inverte. Naquela parte que foi enriquecida com nitrogênio, você faz o milho. E aqui você faz a soja, né? Então isso é uma técnica inteligente de um agricultor utilizar a rotação de cultura, né? Vai fazendo essa rotação de cultura. Cultura intercalada é quando você faz ali, ó, aqui eu tenho abobrinha, aqui eu tenho leguminosa, né? Então você vai intercalando abobrinha e leguminosa. Então, enquanto uma está tirando o nitrogênio do solo, a outra está devolvendo o nitrogênio para o solo. Cultura sombreadora é aquela que vai ajudar a segurar ali a umidade no solo, né? Porque tem a questão da própria sombra, protegendo esse solo raso, né? Algumas gramíneas fazem fixação de nitrogênio também, a gente. São monocotiledôneas, mas também fazem fixação de nitrogênio. É o caso da braquiaria. Essa é uma monocotiledônea aí, né? É uma gramínea. Então, às vezes, vem esses nomes nos exercícios. Alguns fungos também atuam na fixação de nitrogênio. É o caso das micorrizas. Só que é diferente da bacteriorriza, tá? Bacteriorriza é uma associação mutualística de bactéria e raiz. Mico significa fungo. Na micorriza,
acontece uma associação mutualística entre raízes de plantas, por isso a palavra rhiza, e fungos, por isso a palavra mico, né? E aí nós terminamos essa parte aqui da biologia B. Em relação à biologia B, gente, que hoje foi mais curtinho, que era só basicamente a gente fechar ali, né? A parte dos ciclos. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Pode mandar aqui. Então, 7h42. Vamos fazer também uns 5 minutinhos só para você buscar uma água e ir ao banheiro e a gente já volta. É o tempo de eu trocar o slide aqui. Tá? Então, 7h47, pelo meu relógio aqui.